Olá, meu querido professor, tudo bem contigo? Seja bem-vindo a mais uma classe de professores do estudo da lição da Escola Sabatina. Aqui tenho novamente comigo o pastor Bruno, o pastor Lucas e nós já começamos com as 52 dicas. Pastor Valdeci Lima, qual é a dica de hoje? A palavra-chave que nos motiva a fazer as coisas é necessidade. Se um aluno sente que suas necessidades são satisfeitas por preceitos bíblicos, prestará atenção e estudará. Quando o professor reconhece e capta as necessidades emocionais, físicas e espirituais dos alunos, lutando por satisfazê-las, obterá resultados práticos e diários na vida dos alunos. Para que isso aconteça, conheça seus alunos, fora da unidade e das reuniões naturais do sábado. Visite-os, coma com eles, faça festa com eles, se necessário, chorem juntos. Esse era o método de Jesus. Ele sempre foi sensível às necessidades humanas, demonstrava simpatia, escutava suas aflições e os ajudava. Professor, você é um vendedor e a verdade é o seu produto. Por isso, desperte interesse, ligue-se ao aluno antes de apresentar-lhe o seu produto. Obrigado, pastor Valdeci, pela dica de hoje. Se você gostou, amigo, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, ok? Isso é de extrema importância para nós. E falando também da lição da Escola Sabatina, nós não poderíamos deixar de dar uma dica aqui também, pastor Bruno. Opa, muito importante. Dia 23 de agosto vai acontecer o quê, pastor Lucas? Projeto Maná. E o que significa o Projeto Maná? Todo mundo com a sua lição através da assinatura, porque vai ter até promoção. Ok. Então, dia 23 de agosto, de 8 horas da manhã até as 20 horas da noite, a Casa Publicadora estará aberta via telefone, via internet, WhatsApp, para que você possa fazer a sua assinatura anual da lição da Escola Sabatina. E se você fizer mais de uma assinatura, como é que é aí, pastor? Tem promoções. Entre lá, fica a dica para você. O tema desta semana, pastor, estamos aí na 11ª lição do trimestre e nós estamos estudando sobre a Bíblia e as profecias. E antes de entrarmos no tema, vamos convidar para que Jesus possa participar conosco. Poderia orar, pastor Lucas? Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus presente na nossa vida. E assim, ó Pai, o Senhor deixou a sua palavra, a Bíblia, para que nós, os seus filhos, possamos te seguir e ainda assim, movidos pelo Espírito Santo, levar outras pessoas ao Senhor. Amém. Portanto, ó Pai, esteja conosco, esteja também com os nossos professores e alunos, para que todos juntos, quando o Senhor assim regressar a esse mundo, possamos subir e viver por uma toda eternidade com o Senhor. É o que eu lhe peço e agradeço em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Pastor Bruno, Daniel capítulo 8, verso 14, ele veio trabalhando com o nosso verso para memorizar. E é uma profecia. Poderia ler essa profecia para a gente, por favor? Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ok, pastor. Então, assim, a lição ela já veio trabalhando com os métodos de interpretação de profecias apocalípticas. E a lição ela nos apresentou aí alguns temas. Por exemplo, se eu estou num texto profético e uma mensagem apocalíptica, ou seja, profecias para o tempo do fim, qual é a maneira correta de interpretar? A lição ela veio falando aí de alguns métodos. Nós temos aí preterista, futurista, método histórico. Fala um pouquinho aí sobre o método preterista. Nesse trimestre, né, a lição está dando dicas para a gente poder se lembrar de como a gente vai ler e interpretar a Bíblia. No caso dessa semana, que a gente fala de profecias, a gente tem que entender que profecia se interpreta também de uma maneira específica. E a gente, como o pastor Patrick falou, tem que lembrar de algumas dicas desses modos de interpretação. Então, por exemplo, existe um método chamado preterista
que é utilizado para interpretar essas profecias. O método preterista, ele trabalha com uma interpretação mais literal. A ideia é trabalhar o foco. Você tira Deus do foco, coloca uma instituição nesse lugar, e aí você começa a adequar a interpretação por causa do personagem do foco. Então, por exemplo, o método preterista, ele surge aproximadamente ali no século XVI, Martinho Lutero, a Reforma, e aí vem pessoas que começam a seguir as ideias, né, os seguidores ali de Lutero, e aí algumas pessoas, ao estudar a Bíblia, encontram personagens como Anticristo, a Grande Meretriz, Babilônia espiritual, e aí eles começam a entender que a religião dominante da época, o romanismo papal, né, ou o catolicismo, eles estavam representando muito bem essas figuras. Bom, aí o que acontece? Eles então, para os teólogos católicos, jesuítas principalmente, para desviar a atenção desse foco aí sobre a instituição, eles começam a trazer essa literalidade para a interpretação. Então você perde alguns objetivos, alguns focos, onde você começa a definir que dia é dia e determinadas pessoas são pessoas, e aí você não chega a interpretar esses eventos que estão na Bíblia para identificar com o romanismo, fazendo com que a identificação recaia sobre Antíoco Epifânio, lá em 168. AC, né? Com certeza, um grego, né? E aí, esse militar aí, ele faz ali, então, a sua conquista, e o pessoal começa a pegar os eventos proféticos, literalizam ele, tira o romanismo do foco, coloca o Antíoco ali, no ponto, e aí sim, você pega essa interpretação e joga antes do que seria o acontecimento. E aí, então, o pessoal nomeia isso como um preterismo. Um passado. Pastor, e além do preterismo, nós encontramos mais duas formas, né? Uma delas, acho que tem a ver com o futurismo. Ok, e é criado dentro desses concílios, né? Pós-reforma, quando começaram, então, o processo da reforma, a Igreja Católica, para defender o seu líder religioso, criou, então, a Contra-Reforma. Primeiro método, preterista. E eles criam agora o segundo método, que é o futurista. O nome já diz tudo. Tudo é para o futuro. Exemplo, a Bíblia diz que haverá uma tribulação de 10 dias. Eles descaracterizam esses 10 dias e concentram-se nos 3 anos e meio. E os 3 anos e meio é aquele período de 42 meses, de 1.260 dias. Um dia em profecia, a gente vai ver que não é um dia literal, de 24 horas, mas este grupo, chamado de futuristas, eles acreditam que tudo vai acontecer futuramente. Detalhe, o período de 3 anos e meio, eles acreditam que surgirá um homem, se assentará no trono de Jerusalém, alguém que veio de fora, chamado homem ímpio ou homem da iniquidade, e esse homem, então, é o anticristo. E esse anticristo, então, terá um reino de 3 anos e meio, um reinado de 3 anos e meio. Qual é o problema nisso tudo aí? Primeiramente, que a Bíblia não apresenta dessa maneira. Porque 1.260 anos acontece no passado. Ou seja, já aconteceu. Ano 538 até 1798. E nós temos uma gama de materiais históricos que já comprovam esse período aí de 1.260 anos. Tem um problema. Existem hoje adventistas do sétimo dia que defendem esse método. Acreditam que sim, haverá um momento de tribulação, que os 1.260 anos não aconteceram no passado, vão acontecer no futuro. Então são adventistas que têm interpretação futuristas. Tome cuidado com esse método. Esse método é perigoso porque quando você começa a nomear acontecimentos que ainda não
tiveram seu devido lugar na história. Porque Datá-los. ainda vai acontecer. Você começa a dizer o que vai acontecer, isso daqui ele está ferindo aquele princípio que a própria Bíblia diz. Você não pode tirar e nem adicionar coisas da sua cabeça para que essa profecia aconteça. Porque isso é perigoso. E você está indo contra a palavra. Esse futurismo, essa maneira de interpretar, ela tem que ser você tem que prestar bastante atenção, com muito cuidado. Porque além de ser tendenciosa, ela tem maldades teológicas. Quer ver um exemplo? Arrebatamento secreto. Existem hoje vários e vários evangélicos que acreditam no arrebatamento secreto. E utilizam-se de textos fora de contexto. Chegaram até a criar filmes. Deixado para trás ninguém será deixado 2, para trás. 3, ninguém será deixado para trás, o Megido. Então, vários filmes aí tentando defender uma teologia que nem bíblica é. Pastor, de uma forma bem simples, a teologia é até bonita nessa parte, quem acredita, né? Uhum. Mas sem um respaldo bíblico não fica legal, né? Inclusive a Bíblia, pastor Lucas, ela deixa claro que quando Jesus volta, não é secreto, é muito público. Inclusive, Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, tem uma visão apocalíptica, que poderíamos falar uma profecia apocalíptica, porque ele diz que quando Cristo voltar, o arcanjo Miguel soará a trombeta, tocará a trombeta, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois ele diz, e nós, os vivos, Os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e juntos, essa expressão é gostosa, e juntos, com os ressuscitados, né? subiremos aos céus ao encontro do nosso Senhor. Mas tem um outro problema dentro dos futuristas que se chama dispensacionalistas. O Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. No passado Deus salvava pela obra, hoje Deus salva pela graça. Amigos, Deus sempre salvou pela graça. Lembra, professor, de Noé? Noé achou graça perante os olhos do Senhor. Abraão foi salvo pela graça. Noé e sua família foram salvos pela graça. Vários povos contrários a Israel receberam períodos de misericórdia, receberam profetas de Israel. Ou seja, essa parte do dispensacionalismo, ela descaracteriza a identidade de Deus. É muito importante, professor, você se lembrar dessa dica. E esse era o foco da Contra-Reforma. Tirar Deus do foco. Tira Deus do de foco. cena. Mas, pastor Lucas, vamos gastar o nosso tempo com aquilo que interessa. Existe algum método correto para interpretarmos as profecias bíblicas? Pastor, o melhor método é um método historicista. É até um método curioso, é um método que nós, adventistas, acreditamos. E que esse método tem o objetivo, especialmente em Daniel e Apocalipse, no contexto profético, mostrar um esboço da história que Deus deu para a sua humanidade, dentro de um contexto profético. E ali, pastor, temos mais 3 esboços que podemos dizer que é uma sequência linear que está em Daniel, capítulo 2, referente ao sonho de Nabucodonosor e que o nosso professor certamente conhece. E ali se refere a 2.500 anos de história em sequência. Ok, percebeu o que o pastor Lucas colocou aqui? Deus se apresenta também na história, utilizando-se então uma linguagem do passado para explicar as profecias, né? Como ela vai se desenvolvendo. Poderíamos chamar então essa sequência linear, apresentada pelo pastor Lucas, como uma profecia progressiva. Uma progressiva, contínua, né? Contínua, né? Deus agindo através da história, Babilônia, Medo-Persas, Grécia, Roma Imperial, Roma Papal. Mas você falou 3 tópicos. O primeiro, sequência linear. Tem a recapitulação, e isso vemos com mais clareza em Apocalipse capítulo 2 e Apocalipse capítulo 8, onde diz as 7 igrejas e os 7 flagelos. Ah, sim. Então, o que ele está querendo dizer, querido professor, e me corrija aqui, pastor Lucas, as 7 igrejas, ela tem uma continuidade nos 7 selos. Você percebe que é a mesma história,
mas João vem colocando um temperinho a mais, né? Ele vem explicando, dando mais detalhes. Depois você tem 7 pragas. E aí João vai se desenvolvendo de maneira progressiva. E o terceiro tópico, pastor? Recorrências. Tanto em Daniel, capítulo 2 e 8, e Apocalipse, capítulo 13. Ali dando mais ênfase a esse contexto que já estudamos anteriormente. E é interessante, pastor, que o método historicista ele tem como objetivo de colocar Deus no centro de toda a ação, diferente dos outros 2 métodos. Essa é uma diferença nossa. Fundamental. Fundamental. É um pilar nosso. Nós, como adventista e professor, isso é bom você ressaltar ao seu aluno, que não podemos deixar dúvida quanto a esse método historicista. E é engraçado, pastor Patrick, que a mensageira do Senhor, Ellen White, deu essa ênfase também, já que temos alguns adventistas, infelizmente, acreditando mais no futurista. Está aqui em Testemunho para a Igreja, volume 8, página 307, e diz assim: devemos ver na história o cumprimento da profecia, estudar as operações da providência nos grandes movimentos reformatórios e entender o progresso dos acontecimentos ao ver as nações mobilizando-se para o combate final do grande conflito. Pastor, não é só importante o adventista saber e entender, mas de praticar e defender, porque é nesse pilar que o inimigo ele quer atacar a nossa fé. Interessante. 1 Pedro 3, verso 15, diz que, além de termos a esperança, precisamos saber defender a nossa fé, né? Muito bem colocado. Agora só, pastor Lucas, você tocou aqui no assunto de recorrências, né? Ellen White já confirmou aí o método histórico. Recorrência, e você apontou aí Daniel capítulo 3 com Daniel capítulo 13. E isso reforça aí o método historicista. Por que isso reforça? Daniel capítulo 3 fala do decreto do rei em matar, em perseguir aqueles que não aceitavam a sua religião. Ele queria unificar apenas uma religião. Quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 13, lá diz que 2 poderes vão se unir para ter apenas... Parece que a história se repete, né? Justamente, essa é a bênção do método historicista. E a lição de sábado e a lição de domingo, elas estão em anexo, né? Estão ali conectadas, linkadas, aí usando a linguagem da informática. E aí, pastor Lucas, como você já falou do método correto aí de interpretarmos as profecias bíblicas, aí vem a questão do princípio dia-ano. O princípio dia-ano é algo que merece também a nossa atenção. Porque se eu não entender, por exemplo, quando a Bíblia fala de 70 semanas, quando a Bíblia fala de um processo de 3 anos e meio, como entender se Deus está falando de maneira literal ou se Deus está falando de maneira simbólica? Deixa eu colocar o nosso amigo Lucas mais no fogo aqui, tá bom, pastor? Gênesis capítulo 1 fala de 6 dias da criação. 6.000 anos ou 6 dias? Pastor, o senhor não me colocou só no fogo, mas eu estou me sentindo como Sadraque, Mesaque e Abednego aqui agora. Mas olha, por exemplo, referente à sua última pergunta com respeito a Gênesis 1, não tem como eu, de acordo com o método histórico, acreditar que são 1000 anos cada dia. Por quê? Na parte da segunda-feira, isso eu dou uma ênfase para que o professor ele possa fazer as suas anotações e passar para o seu aluno. Sim. É claro que usamos os símbolos, longos períodos de tempo e expressões peculiares. Logo aí, na parte final de segunda-feira, há 3 parágrafos que dão ênfase em cada um. Ou seja, para eu estudar e ter a interpretação correta segundo ao método historicista, eu preciso estar de acordo com esses 3 tópicos que a lição ela vem passando com respaldo na Bíblia. Inclusive, pastor Lucas, quando você pega o livro de Gênesis, você percebe que Gênesis, ele de maneira geral, ele não tem uma linguagem profética. E essa é a deixa.
Eu não posso simplesmente olhar qualquer coisa que está escrito em Gênesis e utilizar as fórmulas que nós utilizamos de interpretação profética para uma literatura histórica, que exige sim uma interpretação mais literal. Aí você consegue casar mais fácil com a natureza da escrita ali de Gênesis. Mesmo Gênesis tendo ali algumas passagens com algum teor profético, mas Gênesis capítulo 1... De maneira geral, O sim, próprio contexto ali. vai explicar. Não é? Mas, colocando então essa questão, pastores e querido professor, a Bíblia, ela processo de 1.600 anos, 1.500 anos antes de Cristo, 100 anos depois de Cristo, ela foi subdividida em categorias. E aí vocês colocaram aqui que tem livros históricos, tem livros poéticos, epístolas, que é cartas, né? Evangelhos e profecia. Então o pastor Lucas, ele disse que o livro de Gênesis, capítulo 1, ele não pode ser interpretado de maneira profética. Então ele é literal. Esse é o problema do preterismo, esse é o problema do futurismo, que eles querem alegorizar os textos históricos da Bíblia. Então, pastor Lucas, pastor Bruno, eu preciso deixar isso bem claro na minha mente. Eu tenho que saber a categoria do livro que eu estou estudando. Então nós percebemos que o princípio de ano, ele só pode ser utilizado dentro de um texto profético. Isso nos mostra o quê, pastor Bruno? Como que nós podemos desenvolver então a interpretação profética utilizando o princípio de ano? Professor, na lição aqui que fala do dia ano, que é a lição de segunda-feira, nós temos duas passagens bíblicas que nos ajudam a entender isso daqui. Uma coisa que eu quero ajudar na resposta tem a ver com o tempo e a sua estrutura. Assim como um guarda-chuva, ele tem vários cabinhos ali de arames que formam assim um todo, um desses arames que ajuda a interpretar o tempo é o que eu chamo de palavra de Deus ou lei. Quando eu começo a desestruturar a profecia com interpretações particulares, a palavra de Deus ela não se torna forte o suficiente para interpretar ou fundamentar a questão do tempo, porque o tempo ele é muito importante, é tão importante que no próprio livro de Daniel diz que aquela pessoa que fala contra o Altíssimo, ela muda tempos e leis. Quem dá o tempo é Deus, não foi o homem que inventou tempo, no que diz nesse caso aqui, sábados e as festas como Páscoa e Pentecostes, enfim, a lei e os tempos são palavras de Deus. Então, essa noção de princípio dia-ano tem que passar obrigatoriamente pela conexão com a palavra de Deus. E o interessante é que Deus utilizou até alguns textos históricos que aconteceu ou aconteceram com o povo de Israel para explicar esse princípio. E o texto aqui trabalhou com Números 14, 34, quando o povo de Israel, por pecarem, por criarem rebeliões contra Deus, Deus disse, era para vocês chegarem em 40 dias. Isso, são as passagens, né, as passagens da lição, né? Ezequiel 4, 6 e 7, Deus disse para o povo, são 40 dias do Egito até a terra prometida. Então, só que aí o povo de Israel pecaram e os 40 dias transformaram-se em 40 anos. Aí Deus diz, cada um dia torna-se um ano. Ezequiel também vai explicar isso. Tudo bem. Pastor, dá um outro exemplo que está justamente em Apocalipse capítulo 11. Sim. Verso 3, 2 e 3. Exclua, porém, o pátio exterior. Não meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. O verso 3, pastor e professor. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Ou seja, se eu agora aplicar o método preterista aqui, eu vou entender de uma forma literal que são 1260 dias. Só que eu quero dizer que eu sou um método histórico. Por isso eu preciso aplicar os símbolos e os tempos corretamente para dizer que não são 1260 dias, mas são anos. E aí defender todo o nosso contexto profético, transfundo da nossa fé adventista. Essa parte que o pastor Lucas leu, ela reflete bastante nas passagens que formam a pergunta, porque tanto os 40 dias em Números 14 como Ezequiel 4 são determinações de Deus ou para o profeta ou para o povo.
E aqui também, em Apocalipse 11, nós percebemos que, apesar de João ser o autor, a linguagem é tão alegórica, ela é tão simbólica, que não fica dúvidas. Um ser humano ele está apenas transmitindo datas e tempos que não foi ele que determinou esse período. E ele vai utilizando linguagens diferenciadas para a mesma coisa. 42 meses, 1260, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas, pastor, não entendi. Querido professor, na época, o mês ele tinha apenas 30 dias. 42 vezes 30, 1260. Só mudou aí a roupagem, né? Aí ele fala então agora de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O profeta Daniel é bem claro em dizer que um tempo é igual a um ano. Então um ano tinha 360 dias. 2 tempos, 360 vezes 2, 720. Então você vai multiplicar 720 mais 360, que é um tempo, agora com mais 2 tempos. E aí vem a metade de um tempo, que é 180. A metade de 360, dá 1260. Se eu aplicar como dia, muito bem colocado pelo pastor Lucas, eu vou tirar todas as profecias bíblicas do seu devido lugar. do seu devido lugar. E aí o tempo se desconecta da palavra de Deus, que é uma das estruturas fundamentais dessa interpretação de tempo. E aí a Contra-Reforma fez isso para que nós não pudéssemos identificar quem é o chifre pequeno. Você tira o foco, né? Eu tiro o foco. E justamente a lição de terça-feira, ela fala do chifre pequeno. Então, pastores e professores, o que nós precisamos deixar bem claro para os nossos alunos? O método do passado e o método do futuro era para tirar o foco do chifre pequeno. Criaram para isso. Então, como identificar o chifre pequeno? Daniel, acredito que Daniel e o livro do Apocalipse, ele trabalha, e é isso que o texto de fato diz, ele utiliza o nome de Babilônia de 2 maneiras. A Babilônia histórica e a Babilônia profética. Então nós temos aí, poderíamos dizer, um texto ambíguo, né? Ele tem uma ambiguidade representativa. Vamos entender então agora aqui, o chifre pequeno. O que é? O que significa? Quais são as características que Daniel nos fornece? Por favor, pastor Lucas, leia para a gente Daniel capítulo 7, verso 25. Ali tem uma característica. Como identificar o chifre pequeno? A história vai nos responder. Diz assim: ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos deles por um tempo, tempos e meio tempo. Aqui, pastor, esse texto se encaixa com o que foi mencionado anteriormente no quesito de tempo, mudança das leis. Literalmente os dias da semana, ou os meses, que antes eram compostos por 30 dias, e agora estamos chegando a 31 dias, dependendo do mês. E se a gente for estudar nessa confusão toda de dias, as profecias, é óbvio que iremos ficar perdidos na cronologia profética. Por isso que é interessante examinar esse texto, aplicar corretamente o método historicista, Com o princípio dia-ano. E aí a gente começar a colocar os textos dentro do seu devido contexto. Olha só, professor, o que foi apresentado aqui em Daniel capítulo 7, no verso 25, o pastor Bruno já está preparado ali com Daniel capítulo 8 também, onde nós temos ali características do chifre pequeno. Mas deixa eu só explicar aqui rapidamente para você. O texto diz que cuidaria em mudar tempos. E qual foi o foco do Império Romano em mudar o tempo? Mas como que eles mudaram o tempo? E a expressão tempo aí é de calendário, né? Ele mudaria o calendário. O que eles fizeram? Fizeram uma bagunça, amigos. Júlio César acreditava que era Deus, ele coloca um mês com o nome dele, o mês de julho, ele pega o número 7, que é o mês de julho, justamente porque ele acreditava que era divino, e agora ele coloca um dia a mais no calendário, o ano passa a ter 361 dias, Júlio César morre, depois vem Augusto César,
E ele então pensava, se ele era Deus, eu também sou. Se ele pôde acrescentar um dia, eu também posso. Ele cria um mês de agosto, acrescenta mais um dia. Depois vem Octaviano, depois vem Jânio. Começaram a fazer uma bagunça. O ano passou a ter 375 dias. E isso foi até dia 15 de março de 1532. No dia 15 de março de 1532, Gregório I, ele faz um concílio, ele diz, ei, estamos equivocados. Ultrapassamos aí o tempo, falamos que vai chover, dá sol, falamos que vai ter sol, dá chuva. Então, dia 15 de março, era uma sexta-feira do ano 1532, assentaram-se num concílio, retiraram então 10 dias do calendário. E surge o famoso calendário gregoriano, com 365 dias. E aí tem ano que vai ter 28 dias, tem 29, e aí é um acerto por causa da rotação solar, né? Justamente, só que bagunçou a terra a interpretação profética. Então, mudaria tempos, depois mudou a lei, dia 7 de março do ano 321, depois mudaram mais o quê? Mudaram também aí, além de tudo, a questão da imortalidade da alma. O ser humano agora, ele não é um ser mortal, ele é imortal. E tudo isso vai acontecendo aí nessa bagunça, com o tempo, com interpretações, mudança do sábado para o domingo, mudança do calendário. Ok, essa é uma característica de Daniel, capítulo 7, verso 25. Fora as blasfêmias contra Deus. Mas, pastor Bruno, e no capítulo 8? Daniel ele tem ali um panorama com várias visões, mas ele tem a visão do chifre pequeno. E dentro do chifre pequeno, o que Daniel explicou? Então vamos lá. No verso 1 em diante, no capítulo 8, nós fazemos a seguinte leitura. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar do chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, alguns do exército e das estrelas, lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava, até quanto durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Ok, nós temos aí uma situação com várias visões. Daniel começa tendo a visão de um carneiro, aí depois vem um bode, desse bode nasce 4 chifres, depois surge mais um chifre, que aí é o chifre pequeno. E aí ele começa então agora a dar algumas características. Ele diz que esse poder, chamado chifre pequeno, ele deixaria de ter um ataque horizontal, Sim. que é a perseguição dos santos, e agora, faria um ataque vertical. A parte final dessa leitura, ela identifica exatamente esse pensamento. Agora, como, pastor Bruno, que um poder aqui na Terra, que faz um ataque horizontal, faz um ataque agora na vertical? É impressionante porque
nesse ponto da lição, a gente tem que entender que o livro de Daniel, embora ele esteja no Antigo Testamento, ele é um livro profético. Então, nós temos que entender que essa também serve como uma linguagem alegórica. É natural entender que como é que alguém aqui da terra atinge os santos, o exército dos céus. Então, existe aí uma interpretação que nos leva a entender que esse não é simplesmente um poder terreno. Esse é um poder que envolve um sobrenatural. Sim. E aí você começa o que nós adventistas, desde Ellen White, entendemos grande conflito, onde existe conflitos de força. Esse conflito de força tem representantes na terra, os representantes de Deus e os representantes do inimigo de Deus. Então, os representantes de Deus são chamados de os santos do Altíssimo, ok? E os representantes do inimigo, eles sim podem ser chamados o bode, o chifre, porque eles representam poderes terrestres que identificam esse poder sobrenatural. Agora, é interessante que um poder aqui na terra, para atingir um poder lá no céu, ele precisa tirar alguém de cena e colocar outro. Por exemplo, o que o chifre pequeno fez? Você não precisa mais confessar os seus pecados a Deus. Você não precisa mais ir diretamente a Cristo. Venha a mim, confessa os seus pecados, você vai rezar 10 Ave Marias e 10 Pai Nossos. Colocando uma autoridade em si, né? E os seus pecados estão perdoados. Percebe? Quem eu tirei de cena? Você tira o Deus do foco, porque a minha comunhão é direcionada a Ele, né? Nessa quarentena nós perdemos o contato físico, mas não perdemos a comunhão. E aqui a Bíblia, ela tira exatamente, ou seja, né, a narrativa, né, que ele tira essa comunhão. Como é que pode uma coisa dessa? Porque a Bíblia diz que só temos um intercessor, que é Jesus Cristo. 1 Timóteo, né, 2:5. Então ele tira Cristo de cena e coloca um homem. Quer ver um filme, pastor? Um filme que teve um Ibope alguns anos atrás, chamado O Alto da Compadecida. E esse filme, ele é um filme doutrinário, não sei se o pastor Lucas assistiu, se você assistiu, querido professor, e tem um momento que um dos personagens morre e vai para o inferno. E ali no inferno ele está sendo julgado, e aí Jesus Cristo aparece, os livros são abertos, como a Bíblia apresenta, e aí Jesus olha para ele e diz assim, ó, tem como te salvar não, você pecou demais. Os relatórios, Jesus, você não pode, mas eu vou orar alguém que está acima do Senhor, alguém que pode. E ele ora e Maria aparece. E Maria diz, seu pecado está perdoado, fique tranquilo. Ou seja, coloca também Maria com grau de importância acima de Jesus Cristo, como que aquela que resolve os problemas. É uma hierarquia que nós consideramos indevida. Justamente. Então é um dos ataques do chifre pequeno. Também diz que pegaria a verdade e jogaria a verdade por terra. Deitaria por terra. A verdade. E o que é verdade? A Bíblia diz que a verdade é a Bíblia. Né? O livro de João, o Evangelho de João, capítulo 17, verso 17, diz, santifica-nos na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Jeremias diz que Deus é a verdade. Por isso que os evangélicos, alguns adventistas também, mas essa linha fica um pouco agressiva, porque nesse momento você vê assim, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bom, se Jesus é caminho e verdade, então o contrário de Jesus, que a gente chama de anticristo, não é caminho e não é verdade. Justamente. E aí você começa a trabalhar com esses símbolos e aí as pessoas vão nomeando os símbolos. E aí sim você começa a mexer com as pessoas por causa desse paralelismo. Então, o método histórico, que é o método correto de interpretarmos as profecias, ele é bem claro em dizer que o chifre pequeno é um poder religioso que agiu no passado, correto? Ele agiu no passado, e a Bíblia em Apocalipse capítulo 13 diz que ele vai ter esse poder novamente. Então, temos uma profecia agora para o futuro, mas eu tenho um pano de fundo, ou uma sombra revelada no passado, que traz então agora uma luz real, uma luz sequencial, poderíamos assim falar, a respeito do texto bíblico. Mas, pastor Bruno, você fez uma leitura completa, e nós já estamos aqui chegando com o juízo investigativo da lição da Escola Sabatina, e a cena do juízo
tem a ver também aí com a queda desse império chamado Babilônia, que na realidade é uma confusão religiosa. E para entendermos aí a cena do juízo investigativo, nós temos que voltar ao verso áureo, ao verso que nós lemos no início, que é Daniel capítulo 8, verso 14. E lá diz que até as 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Aqui nos bastidores, o pastor Lucas disse assim, Gênesis capítulo 1, verso 5, lá diz que houve tarde e manhã, e foi o primeiro dia. Então nós sabemos que 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias. Se eu estou no livro profético, dia então agora passa a ser ano. Então vai para 2.300 anos. Quando começou essa profecia, pastor? Essa parte, professor, é muito legal. A maioria dos adventistas está acostumada com esse tipo de linguagem, porque os 2.300 anos, de acordo aqui com a lição de quarta-feira, ela está totalmente conectada com a profecia das 70 semanas. Inclusive, o autor da lição, ele foi até assim, gentil em dizer uma curiosidade. Mais ou menos ali no último capítulo, ele chega a dizer que muitos estudiosos, eles acreditam que as 2.300 dias, e no caso anos aqui que nós estamos estudando, e as 70 semanas, elas fazem parte da mesma profecia, do mesmo conjunto. É possível estudar separado? Perfeitamente possível, assim como é perfeitamente adaptado, se encaixa assim como uma luva. Então, a gente precisa dar uma passada aqui nessas 2.300 tardes e manhãs, utilizando o princípio dia-ano, juntamente, casando com as 70 semanas, que também não são literais, obviamente, senão não vai casamento, da interpretação de tempo, e aí sim você consegue trabalhar isso daí. Pastor Bruno, você mencionou aqui que o perigo, então, eu tiro Deus de cena, coloco um homem com a autoridade agora de interpretar a Bíblia, marcar datas, passado, futuro, e aí houve um grupo de pessoas conhecido como mileritas, guiados aí por Guilherme Miller, que acreditavam que ao final das 2.300 tardes e manhãs, Jesus Cristo voltaria. Esse dia chegou e Cristo não voltou. Mas aí um grupo de pessoas agora, após esse desapontamento, começaram a estudar a Bíblia. E aí entenderam, baseado ali na carta aos Hebreus, Apocalipse capítulo 10, que na realidade a profecia não narrava a volta de Cristo, mas o fato que Cristo estava deixando um lugar santo e entrando no Santíssimo. Quando o sumo sacerdote entrava no local santíssimo, era cena de quê? Opa, aqui começa a explicação do verso para memorizar. O sumo sacerdote, ao entrar no Santíssimo, ele fazia uma coisa: purificação. Ele entrava todo dia ali? Com certeza era só uma vez por ano. Uma vez ao ano que ele entrava ali. Esse dia era chamado de quê, pastor Lucas? É o Yom Kippur, o dia da expiação, mais conhecido aí no nosso meio. Ok, então é o dia da investigação, conhecido também como o dia do juízo. Era o dia que Deus purificava o santuário, purificava o povo, mas na realidade estava acontecendo um julgamento. Agora vamos esquecer então o seguinte: a visão de Daniel é para o futuro. O santuário terrestre não existe mais. Qual santuário seria purificado? Provavelmente o que Moisés recebeu como modelo para ele poder construir um santuário terrestre. Ou seja, existe algum santuário aí. Então existe um santuário celestial e ele serviu então de modelo para que Moisés pudesse construí-lo sobre a ordem de Deus. Êxodo 25, verso 8, e me farão o santuário. E todo aquele ritual do santuário terrestre é um símbolo do santuário divino celestial. Divino celestial. Então, na realidade, o que acontece a partir daquela data não é a volta de Cristo, mas o início do julgamento investigativo. E para fecharmos então a lição, nós entramos na tipologia como profecia. E aí nós temos aí vários métodos para interpretar a palavra de Deus. E eu tenho que utilizar a Bíblia para interpretar. Por exemplo, se eu estou num livro profético, pastor Bruno, animal em profecia representa o quê? Bom, a gente precisa entender que em
interpretação alegórica e num livro profético, animal não pode ser literal. Então você pode se lembrar dessas dicas aqui, ó. Um animal geralmente ele simboliza ou um rei ou um reino. Ok, está lá em Daniel 7, verso 17, 23. Pastor Lucas, falamos do chifre pequeno. E chifre? O que representa chifre aí no contexto profético? Poder religioso, pastor. Um poder religioso, um rei ou um reino, né? O animal e o chifre podem... Estão associados aí, associar. né? Tem a mesma interpretação. O simples, cordeiro. Cordeiro, é óbvio que aqui tem um pouquinho de cultura judaica, porque o próprio João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, cordeiro pode simbolizar Jesus. Ok? Aí, por exemplo, a Bíblia diz que Satanás arrastou a terça parte das estrelas do céu. Apocalipse capítulo 1, no verso 20, diz que estrela é anjo. Então, na realidade, ele arrastou a terça parte dos anjos. Então, nós temos uma tabela profética, o tempo não nos permite, mas conseguimos trabalhar com aquilo que é importante, qual é o método correto para interpretar a palavra de Deus. Amém? Chegamos ao final de mais um programa. Eu vou convidar o pastor Bruno que possa orar por cada professor, por cada aluno, para que possamos ter uma classe de professores e com certeza uma linda escola sabatina abençoada. Amém, pastor? Amém. Vamos Com orar? certeza. Oremos então. Querido Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra é uma luz para o nosso caminho. Amém. Existem algumas dicas que nós precisamos recapitular e gostamos muito dessa lição, porque isso nos fez lembrar daquilo que já estudamos. Pedimos então uma bênção aos professores e aos demais irmãos que estarão amanhã recapitulando, para que nós possamos crescer e nos desenvolver espiritualmente. Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Pastor Bruno, o pastor Lucas tem um professor destaque. Opa, então diga aí, pastor. Diga aí, pra ó. nós Tem um quem é professor que é esse destaque abençoado. aí. Curioso porque eu não assisti tudo, mas assisti um pouco dessa lição e vem lá da igreja de Botafogo. É meu Opa. amigo, professor Igor Siqueira. Opa, então esse é o destaque. Eu destaque. legal. Professor jovem e passa as suas aulas na classe de jovens da igreja de Botafogo. Querido Igor, parabéns, que Deus continue abençoando você, o ministério que Ele colocou em suas mãos, em sua responsabilidade. Que Deus te abençoe. E lembre-se, eu estudo a lição. E você?